No próximo bloco, o educador Teófilo Galvão Filho fala sobre como as tecnologias podem estar relacionadas à diversidade e à inclusão nas escolas. Salto para o Futuro está de volta. Nesse segundo bloco, o nosso entrevistado é o educador Teófilo Galvão Filho. Teófilo é professor de diferentes cursos de graduação e pós-graduação e também integra o Comitê de Ajudas Técnicas da Presidência da República, que faz parte da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Nosso entrevistado também tem trabalhado como consultor nas áreas de tecnologia assistiva e de educação inclusiva. Teófilo, muito obrigado por ter aceito nosso convite, estar aqui no Salto para o Futuro de hoje. Para começar, eu gostaria que você dissesse como as tecnologias podem contribuir para que a diversidade seja contemplada no trabalho pedagógico. Eu diria que depende da forma como essa tecnologia vai ser utilizada nesse trabalho pedagógico. Se a tecnologia for assumida a partir de um paradigma que valorize a diversidade, que não só aceite tome a diversidade como um valor, como uma riqueza, essa tecnologia acho que tem diversos recursos para favorecer a expressão individual, o potencial individual de cada aluno. Por outro lado, a tecnologia, para reforçar um sistema que é baseado na uniformização, uma passagem de informações, uma mera passagem de informações, uma repetição que favoreça, digamos, uma passividade do aluno, de repente essa tecnologia não seria útil para essa diversidade. Então, eu creio que depende do paradigma em cima do qual essa tecnologia será utilizada, né? E pensando especificamente na educação inclusiva, Teófilo, como é que você vê essas tecnologias digitais sendo incorporadas aos processos que favoreçam a aprendizagem das crianças com deficiência? Nesse mesmo sentido, na medida que essa tecnologia possa servir para formar pessoas cada vez mais autônomas, mais independentes no pensar, no agir, no refletir, eu creio que pode ser uma aliada muito forte para o desenvolvimento dessas pessoas. As áreas de pesquisas relacionadas às tecnologias na educação de pessoas com diferentes tipos de deficiência, geralmente são enfocadas em dois campos. Um campo é isso, a questão do desenvolvimento cognitivo. De que forma a tecnologia pode auxiliar esse desenvolvimento cognitivo, a partir de que paradigmas, a partir de que modelos educacionais. E uma segunda área de pesquisa seria a chamada tecnologia assistiva, ou seja, pessoas com diferentes tipos de deficiência, diferentes tipos de comprometimentos, de limitações, muitas delas não conseguem nem acessar, interagir com a tecnologia, se não existirem recursos, adaptações, equipamentos que permitam essa interação da pessoa com deficiência com a tecnologia, com o computador, por exemplo, né? E por isso, tecnologias digitais na educação, existem áreas de pesquisa que favorecem o desenvolvimento de produtos novos que possam ajudar as pessoas com deficiência a interagirem e, a partir daí, se comunicarem, aprenderem, se desenvolverem e fazer um uso que torne cada vez mais independente, mais autônoma mesmo. Quer dizer, pelo que você acaba de dizer, as tecnologias assistivas são essas adaptações que permitem que as pessoas com deficiência possam utilizar as diferentes tecnologias que nós temos disponíveis hoje na sociedade. Queria que você citasse exemplos para a gente aqui, talvez seja bacana para o professor. O DOSVox é um exemplo? É um exemplo de um software que favorece essa autonomia da pessoa com deficiência visual. E não só com deficiência visual, outros tipos de deficiências também. Existem pesquisas que mostram que um leitor de tela possa ajudar. Mas é interessante observar que, por definição, tecnologia assistiva não tem necessariamente uma ligação direta com tecnologias de informação e comunicação. Por definição, tecnologia assistiva é qualquer recurso, qualquer produto, qualquer serviço até, que favoreça a autonomia em termos de participação, de atividade da pessoa com deficiência. E quando se fala de qualquer recurso, é qualquer recurso mesmo. Desde a bengala, se uma bengala vai tornar uma pessoa com alguma dificuldade motora, você vai se tornar uma pessoa mais independente para se deslocar de um ponto a outro. Então, essa bengala é uma tecnologia assistiva. As rampas de acesso a prédios. Toda a parte de arquitetônica, de vencer os bloqueios, as barreiras arquitetônicas. Um lápis adaptado para uma criança com dificuldade de coordenação motora poder escrever. Isso é uma tecnologia assistiva. E também as tecnologias ligadas ao computador.
e ligada à tecnologia, ligada ao computador, que é cada vez mais vem surgindo como solução para resolver problemas às vezes bastante severos, de deficiências bastante graves, que há muito pouco tempo atrás, atividades que seriam impossíveis para essas pessoas, a partir dessas tecnologias se tornam possíveis, tornam essas pessoas muito mais presentes e rompendo uma certa invisibilidade que tem uma pessoa com um comprometimento mais severo na sociedade. Por quê? Porque não consegue se comunicar, porque não encontrava formas de interagir, de aprender, de estar em sociedade de forma participativa e não de uma forma meramente passiva. Então, as tecnologias de informação e comunicação, cada vez mais surgem recursos novos que abrem portas e horizontes cada vez mais amplos para essas pessoas. Agora, pensando especificamente nas TIC, nas tecnologias da informação e da comunicação, muitos professores devem estar se perguntando, esses são recursos fáceis, vamos chamar de fáceis, serem incorporados ao cotidiano das escolas, ou eles, de fato, dependem aí de investimento, de políticas públicas, para que eles possam ser introduzidos, levados a esse cotidiano da escola? Vamos partir do pressuposto de que a escola já reconheça o valor e o potencial daquela pessoa com deficiência. Que muitas vezes o primeiro obstáculo é o desconhecimento, justamente em função da invisibilidade da pessoa com deficiência na sociedade. E falar de pessoa com deficiência na sociedade brasileira é falar de 14,5% da população brasileira, em torno de 27 milhões de brasileiros atualmente, segundo o IBGE. É incompreensível que esse tema continue sendo um tabu, dado na quantidade de pessoas. Né? Uma quantidade muito grande, porém, se a gente vai perguntar, eu estudei com quantas pessoas com deficiência? Esse 14,5% não estava presente na minha sala de aula, no meu meio de amigos, no teatro, no cinema. Então, na sociedade em geral, essas pessoas estão ausentes, porque existe essa invisibilidade, existe uma baixa expectativa do potencial dessas pessoas. Então, existe uma série de preconceitos, de barreiras atitudinais, além das barreiras físicas, arquitetônicas, barreiras atitudinais que afastam as pessoas da convivência. A tecnologia assistiva é um recurso para ajudar a diminuir essas distâncias, na medida em que possibilita que a pessoa até que não consegue falar, que não consegue, claro, andar, não consegue se alimentar sozinho, de repente encontrar meios para se expressar, colocar para fora todo aquele potencial que ela tem escondido, né? E que a metáfora que se utiliza é de uma inteligência aprisionada. Pessoas que um cognitivo preservado, porém aprisionado em um corpo muitas vezes muito severamente limitado, que impossibilita que essa pessoa coloque para fora todo esse potencial. E retomando a pergunta da Bárbara, esse tipo de tecnologia pode ser facilmente inserido no cotidiano das escolas ou ainda depende de investimentos muito altos por parte do poder público? Há 16 anos eu comecei a pesquisar, são 16 anos trabalhando com alunos com deficiência em laboratório de informática. Então, diferentemente do que se pensa, que a maioria das pessoas pensa, falar de computador, adaptações para pessoas com deficiência no computador, geralmente se pensa que é falar de coisas muito caras, importadas, inacessíveis. E esse nosso trabalho de 16 anos mostrou que mais de 800 alunos que passaram ao longo desse tempo conosco, nosso trabalho, que mais de 90% se resolve a dificuldade de limitações até muito severas com recursos de baixo custo, com adaptações, com a gente mesmo, de forma artesanal, desenvolver um recurso. Nós classificamos em 3 tipos de recursos. Primeiro são as adaptações físicas, as adaptações na parte física da pessoa, ou também chamadas órteses, que permitem a interação da pessoa com a ferramenta, com a máquina. O segundo tipo são as adaptações de hardware, que são as adaptações no teclado, no mouse, na parte física toda do computador. E o terceiro, claro, as adaptações na parte lógica, são softwares especiais de acessibilidade. E cada um desses campos existem centenas, milhares de possibilidades e uma pessoa com determinada deficiência, de repente você tem que descobrir uma combinação desses recursos que vai resolver aquela pessoa. O outro vai precisar, mesmo que de repente 2 pessoas com paralisia cerebral, são pessoas que necessitam de recursos bem diferentes uns dos outros, né? Então a pesquisa importante é essa. Então se descobriu isso, que muitos recursos artesanais resolvem os problemas e que não seria difícil que a escola pudesse se apropriar, primeiro dos conhecimentos, conhecer a pessoa com deficiência, saber avaliar, analisar. Então para isso precisa formação, então precisa que forme multiplicadores no conhecimento, primeiro, da pessoa com deficiência, sua realidade, suas potencialidades, suas necessidades,
E, por outro lado, o conhecimento dos recursos que existem nessas três áreas, né, para descobrir de que forma pode ajudar essas pessoas a utilizarem e se tornarem independentes. Então, formar multiplicadores é um primeiro passo para que essas tecnologias sejam utilizadas de forma eficiente e eficaz na escola. E o segundo passo é assim, adquirir. Muitas vezes, algumas coisas têm que ser adquiridas, existe no Brasil algumas coisas, começam a ser desenvolvidas aqui, várias coisas. Nessa questão que você está falando, a gente falou ali na abertura que você integra o Comitê de Ajudas Técnicas da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, que é ligada à Presidência da República. Você já abordou aí que é preciso a gente avançar, a sociedade como um todo, no entendimento da vivência das pessoas com deficiência. Elas precisam, né, viver, se locomover, se movimentar e aí, obviamente, precisam de políticas públicas também voltadas para essas pessoas. Você falou aí em algum momento de multiplicar. Esse é um fator que está dentro dessas políticas públicas, fazer formação e, além disso, como as outras questões estão presentes como é que o Brasil vê política pública voltada para as pessoas com deficiência? A própria tecnologia assistiva é uma área do conhecimento que está nascendo, está sendo construída, sistematizada, o conceito, as classificações, e mundialmente vem sendo cada vez mais trabalhado isso. No Brasil, essa realidade tem entrado com bastante força também na legislação. Todo o instrumental legal do Brasil, existem legislações que já citam e determinam a necessidade de que as pessoas com deficiência possam dispor desses recursos. Por exemplo, o decreto 5296, a chamada Lei da Acessibilidade, já prevê a necessidade de que se disponibilize a essas pessoas esses recursos. Não disponibilizar já é visto até como uma discriminação. O ano passado foi aprovado a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é uma convenção internacional aprovada na ONU, e que o Brasil ratificou e aprovou com o status de emenda constitucional. Então, essa convenção faz parte da nossa Constituição, e essa Constituição preconiza que as pessoas com deficiência têm por direito a necessidade, têm por direito a possibilidade, devam ter a possibilidade de dispor desses recursos também. Tem uma frase de uma autora norte-americana que diz: a tecnologia normalmente ajuda as pessoas a fazerem coisas. E para a pessoa com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Enquanto a tecnologia, para a maioria das pessoas, pode ajudar a fazer alguma coisa, para a pessoa com deficiência, de repente, é ela que vai permitir a uma pessoa falar, uma pessoa escrever, usando o computador como um caderno eletrônico, já que ela não consegue usar um lápis, vai conseguir fazer o computador sua prótese de comunicação, sua forma de interagir com outras pessoas, mostrar o potencial cognitivo que tem, que não consegue colocar para fora pelas limitações motoras, por exemplo, que possa ter. Então, tecnologia assistiva cada vez mais, e o computador como tecnologia assistiva, cada vez mais deve ser visto não como algo opcional para a pessoa com deficiência, mas algo fundamental, básico, para que essa pessoa possa exercer direitos básicos da cidadania, como aprender, conversar, se comunicar. Então, cada vez, assim como uma órtese e prótese de perna, por exemplo, eu vou falar de uma prótese, hoje já é um direito SUS, já tem todo o sistema de distribuição, porque reconheceu que é fundamental para uma pessoa se tem uma amputação de perna, ter uma prótese. Falta dar esse passo para reconhecer que pessoas com graves comprometimentos de comunicação, por exemplo, que o computador tem acesso à prótese de comunicação e que, portanto, ela tem que ter direito a esse recurso também. Isso é um passo importante que ainda não chegamos, mas que deve chegar. Agora, Teófilo, você falou logo no início que você pesquisa esse tema há 16 anos. Vamos pensar agora nas escolas que têm alunos com deficiências também. Como é que a utilização dessas tecnologias nessas escolas tem revolucionado, de acordo com essa sua pesquisa de 16 anos, as aprendizagens desses alunos e também o processo de ensino também? Muitas vezes, uma tecnologia, ou o computador, mais diretamente, a diferença entre um aluno poder aprender ou não, em muitos casos. A gente teve um aluno, por exemplo, tetraplégico, inclusive ficava deitado na cadeira de rodas, não sentava na cadeira de rodas, que nunca frequentou uma escola até os 37 anos. Com 37 anos começou a frequentar o nosso laboratório e a partir de adaptações, por exemplo, descobrimos um software gratuito na Espanha e baixamos esse software e a partir desse software esse aluno pôde começar a ser alfabetizado, porque ele não movia nenhuma parte do corpo,
comandando o computador só com sopros no microfone. Ele, com 37 anos, começou a ser alfabetizado. Hoje ele já tem o seu site na internet, já troca e-mails com pessoas de diversas partes do mundo. Como um exemplo de uma pessoa com muita limitação, que uma escola tradicional, sem esses recursos, não sabia o que fazer com ele. Nunca tinha frequentado uma escola porque ninguém sabia como trabalhar com ele, porque a dificuldade de comunicação era muito... de explicitação do seu conhecimento, da sua capacidade. Com essa tecnologia, essa pessoa pôde escrever, e aprender a ler e escrever, a se comunicar, a interagir. Mudou toda a vida, né? Pelo que você Exato, exato. Uma outra aluna que não conseguia usar as mãos, começou a fazer com os pés. Descobriu que com os pés ela podia utilizar o teclado e digitar, e começou a escrever um livro contando sua vida só com os pés, com sequelas de paralisia cerebral. Outro nosso aluno com a cabeça, um botão na cabeça, na altura da cabeça, ele conseguia controlar um software e fazer qualquer coisa. Então, cada dia, essa é uma área interessante, porque cada dia surge um recurso novo que nos entusiasma, porque a gente não vive uma rotina de repetir coisa, né, da aula igualzinha, não, porque cada dia surge um recurso novo que abre portas fantásticas para as pessoas que eram muito dependentes e limitadas, de repente se tornam participativas, integradas, incluídas a partir desse recurso. Ok, Teófilo, muito obrigada por essa entrevista hoje.